Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, meu nome é Roosevelt Feitosa, sou hipnoterapeuta e, primeiramente, eu quero agradecer ao Educação Consciencial, ao Lian, Erelim, Lael Fanim, por esse convite. Já há bastante tempo eles têm me convidado para fazer parte desse projeto e eu tenho relutado, mas finalmente eu me rendi à oportunidade de estar aqui e dividir um pouco do meu conhecimento com vocês, falando sobre um tema que para muitos ainda é uma mística, né, é um mistério, é algo de outro mundo, mas é algo que de fato está presente na vida de todo mundo já há muito tempo, né. Você que está assistindo aqui esse conteúdo, certamente você vai perceber que você já vive, já viveu e ainda vai viver várias experiências, através dessa tecnologia. E quando eu falo tecnologia, o conceito de tecnologia, né, vem do latim e, na verdade, significa conjunto de técnicas ou estudo de técnicas, né. E como tecnologia, a hipnose é uma tecnologia, né, as pessoas associam muito a tecnologia de informática, né, mas a hipnose é uma tecnologia e tem, de fato, feito muita diferença na no meu processo de despertar, né. Então o objetivo desse conteúdo, dessas aulas, serão várias aulas com diferentes abordagens conceituais, que tem como objetivo dividir um pouco das minhas vivências e experiências. Eu vou falar muito sobre o que eu vivi, o que eu acho, a minha opinião, né, e vou deixar todo mundo à vontade, vou deixar você à vontade para fazer suas pesquisas, para tirar suas conclusões, né. Esse curso sobre hipnose, ele não tem como objetivo tornar ninguém aqui hipnoterapeuta, né, terapeu e pra fazer processos, né, de auxiliar pessoas a resolver traumas, não, não é esse o objetivo, né. Eu atuei muito tempo como hipnoterapeuta, ainda ajudo algumas pessoas em algumas ocasiões específicas, mas hoje eu utilizo a hipnose muito no meu processo mesmo, individual, de desenvolvimento, do despertar da minha da consciência, né. Faço práticas, né, que realmente têm potencializado as minhas habilidades, né, e as minhas capacidades. A gente vai falar sobre isso, né, e tem acompanhado também o projeto do Educação Consciencial, né, fiz bastante cursos, formações, participei de várias atividades. Isso de fato tem potencializado demais esse processo de desenvolvimento. E você fica à vontade para fazer seus comentários, fazer as suas perguntas, né, o que for necessário aqui eu vou disponibilizar. E a ideia desse curso é que aqui eu não vou ficar muito preso às teorias históricas da história da hipnose. Vou deixar alguns links de referência ao material para que vocês possam fazer a pesquisa, e a ideia é fazer algo mais prático, né, e falar de como a hipnose converge com diversas outras técnicas, outras tecnologias, como que ela faz parte, da minha vida e, obviamente, fazemos algumas práticas aqui para que você experimente de fato, né, de uma forma estruturada, e eu tenho certeza que você vai se surpreender ao longo dessas aulas, porque como eu também me surpreendi, percebendo que a hipnose está ligada a muita coisa, né, faz parte de muitas métricas religiosas, né. Eu passei por diversas, né. Hoje, atualmente, eu moro nos Estados Unidos, mas vivi boa parte da minha vida no Brasil, né. Eu sou casado, tenho 2 filhas e gosto muito, muito de experimentar coisas novas, diferentes. E na minha trajetória de vida, né, dessa existência, na verdade, eu nasci em Manaus, meu pai era militar, né, e com 3 anos de idade nós mudamos para Brasília. Meu pai nunca teve uma religião, ele nunca seguiu uma doutrina religiosa, e a minha mãe foi de Umbanda, mais de 30 anos na Umbanda, então a minha infância, adolescência, pré-adolescência, até uma parte da minha vida adulta, eu frequentei centros, de Umbanda, um centro específico que ela fazia parte, como filha de santo, ela tinha a mediunidade, né, minha mãe era uma bruxa, digamos assim, e ela sabia muitas coisas, via as coisas e tudo.
E ao longo dessa jornada, né, enquanto eu acompanhava ela nesse centro espírita, eu tive diversas vivências. E eu sempre busquei a resposta para tudo, né. Quem não leu, leia. E sempre nessa busca de entender o porquê das coisas, sempre muito curioso, às vezes com medo, né, eu tinha muito medo também de algumas coisas que acontecia, e passei por diversas experiências extrafísicas, experiências paranormais, digamos assim, e ao longo dessa jornada eu tive a oportunidade de experimentar outras métricas religiosas. Então frequentei a igreja evangélica, frequentei a igreja católica, né. Depois, fui praticar, o espiritismo mesmo, o kardecismo, frequentei durante um tempo também, estudei um pouco da doutrina. Depois fui pra Umbanda, né, trabalhar como médium, e da Umbanda me envolvi com a apometria, fazendo, o papel de médium de passagem, né. Depois disso me envolvi com o xamanismo através do Santo Daime, consagrando a ayahuasca, né, ainda consagro, uma experiência fantástica. No ano de 2008 entrei pra maçonaria, fiz a minha iniciação, passei por 3 graus, né, e aí depois de mestre, acabei me afastando, mas ainda frequentei bastante tempo. E ao longo desse tempo também, né, tinha minha carreira profissional no mercado de tecnologia da informação, onde comecei como teleoperador e cheguei a um cargo de diretor de uma empresa multinacional. E durante esse processo, viajava muito, né, tinha uma vida financeiramente confortável, mas viajava demais, não tinha tempo para família. E aí a minha esposa engravidou de gêmeas, perdeu, e quando ela perdeu eu estava na reunião, e aí eu entrei em parafuso, né. E aí naquele momento eu decidi que eu não queria mais isso para minha vida, e que eu ia buscar de alguma forma me desenvolver, me ajudar e para superar aquilo que foi um trauma. E aí um amigo meu me recomendou um curso de inteligência emocional, onde eu fiquei lá 3 dias, e daí eu disse: "Não, eu vou ser coach, quero ser coach". Eu fiz todos os cursos dessa escola, fiz um processo de coach individual com um coach bem conhecido, e dali eu comecei a ajudar pessoas com coach, mas parece que faltava alguma coisa, assim, para fazer de fato o processo, porque o coach ele trabalha muito a parte racional cognitiva, né. Apesar de ter o efeito terapêutico, o coach não é terapia. Então, isso me incomodava, porque eu trabalhava a parte racional cognitiva de desenvolver planos, né, a pessoa sair ali do ponto A para o ponto B, mas nem sempre a pessoa estava emocionalmente preparada para isso. Então eu decidi, procurar respostas de como funcionava o coach, porquê daquelas ferramentas e tudo, e aí me deparei com a programação neurolinguística. Fiz diversas formações em programação neurolinguística, obtive certificações do Richard Bandler, né, um dos criadores, né, co-criadores da programação neurolinguística, que trabalha o metamodelo mental, né, a forma como a gente faz as coisas, a forma como a gente estrutura, as ações que a gente toma, mas esse é assunto para um outro curso. E comecei a usar isso junto com o coach na tentativa de ajudar emocionalmente as pessoas. E a programação neurolinguística é fantástica, assim, tem ferramentas sensacionais, mas eu ainda não sentia, assim, uma conexão de não, sou coach, sou, PNLista, né, que o pessoal chama, ainda faltava alguma coisa. E aí um belo dia, eu comecei a pesquisar e vi que algumas atividades da programação neurolinguística, elas envolviam hipnose. Falei: "Opa, interessante isso aí". Mas a hipnose sempre para mim foi algo muito distante, assim, da minha realidade, porque eu achava que era algo, assim, místico, complexo, difícil de aprender, que as pessoas tinham que ter a capacidade ou o dom para hipnotizar alguém e que era quase impossível. Então eu nunca procurei isso. Mas aí a partir dessa pesquisa eu falei: "Não, eu tenho que procurar isso". E aí no ano de 2016 eu comecei as minhas formações em hipnose, e aí fiz diversas formações, nacionais, internacionais, de todo tipo de curso que envolvia hipnose. Tive a oportunidade de aprender com os mais conhecidos, as melhores pessoas, melhores instrutores, e comecei a fazer atendimentos individuais com hipnose, utilizando e combinando diversas técnicas, né.
eu acabei tendo acesso e aprendendo técnicas que eu não fazia ideia de que existiam, né. Então é possível você colocar alguém, em transe hipnótico, através da respiração, né. Alguns vão falar: "Ah, breathwork", né. É algo parecido, e a partir daí comecei a ajudar, as pessoas, fazer vários atendimentos, usava técnicas de regressão, né, e diversas outras técnicas, ajudava tudo quanto era tipo de pessoa. E aí eu parei um pouco, porque eu entrei num processo de imigração, né, e aí mudei para os Estados Unidos, passei o período de adaptação e desenvolvi um projeto, né, iniciei aqui nos Estados Unidos um projeto, do instituto de hipnose certificada para ajudar pessoas. E nesse meio tempo, tive a oportunidade de conhecer, né, o Liam e o Lael durante uma palestra aqui na Flórida, e aí tudo mudou. Tudo mudou, né. E a partir daí eu comecei o meu processo de despertar, fiz a leitura dos livros, né, comecei a acompanhar os conteúdos, e aí o que que aconteceu? Tudo aquilo que eu tinha de conceito, de conhecimento sobre a hipnose, para mim deu um salto em questões conceituais, começou a responder e preencher algumas lacunas vazias de coisas que aconteceram comigo, coisas que acontecem e eu tenho certeza que ainda vão acontecer, e que acontecem comigo diariamente. E aí eu parei e comecei a fazer algumas pesquisas, a analisar, pegar os materiais que eu tinha, e falei: "Caramba, tem muita coisa que aconteceu comigo que eu conseguiria explicar com a hipnose", né. Então hoje para mim a hipnose ela vai além da do processo terapêutico, né, vai muito além. Para esse processo de despertar, eu considero a hipnose como uma ponte, né, da sua mente, e aí quando eu falo a mente, a gente poderia fazer uma analogia ao software ou programa de um computador. Então vamos imaginar que a mente é um programa de computador, que é responsável por cuidar também do nosso hardware, né, que é o nosso corpo físico mesmo, né. E ainda assim, né, eu tenho software, eu tenho hardware, e esses 2 também têm a capacidade de se comunicar com outros softwares, com outros lugares, né, como a gente usa, né, a nossa internet, o Wi-Fi, né, 5G. Então eu acredito e utilizo a hipnose também para fazer essas minhas conexões Wi-Fi, com outros planos, com outras dimensões. Então isso tem me ajudado muito nesse processo de despertar. E aí eu tive a oportunidade de conhecer, né, o Liam e o Lael, e eles fizeram um convite, falou: "Não, coloca lá o conteúdo, na nossa escola lá, vamos lá". Eu falei: "Poxa, mas será que cabe?". Falei: "Não, cabe, vamos". E eles têm insistido há muito tempo já para eu começar, eu falei: "Não, eu vou começar", né, hoje falei com o Liam, falei: "Não, vou começar o projeto", e a ideia é essa, né, então vou abordar aqui diversos assuntos e vou contar muita história de muita coisa que aconteceu comigo e que até então eu não tinha a resposta, e que a hipnose, esse processo de hipnose, esses conhecimentos, me ajudaram a responder algumas perguntas. Então eu tenho certeza que você que está assistindo agora, em algum momento dessas aulas, alguma história vai fazer com que você falou: "Opa, espera aí, aconteceu algo parecido comigo". Eu tenho certeza disso, porque todas essas histórias que eu vou contar ao longo dessas aulas, foram experiências, são histórias mesmo com HI, não são histórias, né, que aconteceram comigo, coisas que acontecem ainda, coisas recentes que aconteceram comigo, e que eu busco na hipnose uma explicação e um preenchimento dessa lacuna, né, de: "Poxa, mas por que que acontece isso? Por que que eu sinto isso? Por que que eu vi isso? Ou por que eu escutei isso? Ou por que meu corpo arrepia quando isso acontece?". Então tudo isso eu tenho encontrado algumas respostas e quero dividir aqui com vocês. Então, mais uma vez, não vou formar ninguém aqui hipnoterapeuta, né. Essas aulas eu tenho um roteiro, que eu não vou divulgar o roteiro justamente porque quero que você que esteja assistindo aí pague o preço de ficar até o final para tentar absorver o máximo de conhecimento e para despertar em você
talvez essa vontade, esse desejo de, quem sabe, um dia você se formar mesmo, de fato, um hipnoterapeuta, buscar algumas formações. Existem formações gratuitas aí no YouTube de pessoas bem conhecidas, excelentes profissionais. Você pode facilmente aprender essas técnicas e ao longo dessas aulas eu vou falar muito sobre essas técnicas, o porquê, como é que você faz, o que que acontece, sobre o meu ponto de vista. Então é importante lembrar que o meu ponto de vista ele não representa o todo. Então não acredite, não confie em tudo que eu estou dizendo, pesquise, busque respostas e tire as suas conclusões, porque tudo que eu disser aqui vai ser baseado no que eu acho, no que eu experimentei, no que eu conheci, né? Então, quando a gente vê lá os cegos, os cegos e o elefante, né? É mais ou menos isso. Eu só tenho uma parte do todo, né? Eu sou uma parte do todo, né? Mas eu não tenho a verdade absoluta das coisas. Então, vamos lá. Então, o que que acontece? O que que é hipnose, né? Uma forma muito fácil de pra gente entender, e a minha ideia aqui é, de fato, usar uma linguagem adaptada para que todo mundo entenda, independente da sua crença, independente da sua formação. Eu vou falar de uma forma para que a gente fique nivelado, para que eu e você fale a mesma língua e para que você entenda o conteúdo, né, porque a comunicação é o que você entende, não é o que eu falo. Então, quanto mais clara a comunicação minha, mais fácil o seu entendimento e assim a nossa comunicação está estabelecida. Então, conceitualmente, para mim, a hipnose é o quê? É um estado alterado de consciência, onde o indivíduo tem uma percepção alterada da realidade. Então, é um estado alterado de consciência, onde o indivíduo tem uma percepção diferente da realidade ao redor dele. Então, quando eu estou em transe, eu tenho uma percepção diferente da realidade. E essa percepção, ela não necessariamente vai ser visual, necessariamente vai ser auditiva, ou necessariamente vai ser sensorial. Então, o fato de eu estar em transe não quer dizer que eu vá necessariamente escutar coisas diferentes, ou eu vou abrir os olhos e vou ver uma realidade diferente, que pode acontecer, mas não necessariamente é obrigatório, né? Ou eu vou ter sensações, né, sinestésicas de uma realidade diferente, né? Eu vou estar no Polo Norte e vou estar sentindo o calor. Não necessariamente isso vai acontecer, mas são fenômenos que, ao longo dessas aulas, eu vou trazer algumas explicações para que vocês tenham esse entendimento. Então, basicamente, hipnose é um estado alterado de consciência onde o indivíduo tem uma percepção de realidade diferente, alterada, distorcida do que é de fato, né. E a pergunta sempre é: o que é a realidade, né? O que é a realidade? O que que nós projetamos dentro da gente de realidade? Porque, na verdade, o nosso cérebro físico, ele não tem olho, ele não tem boca, ele não tem dedo, né, ele não tem nariz, então ele processa as informações que vêm de fora a partir das nossas percepções, e ali ele cria a realidade que melhor convém. Então nós criamos, de fato, a nossa realidade a partir das nossas percepções e dos nossos sentidos, né. E um dos princípios básicos para a gente continuar esse conteúdo e que se faz muito necessário, vocês terem isso muito claramente como entendimento, é o conceito de mente, mente consciente, mente subconsciente, né, e como é que funciona, a nossa mente. Então é muito importante que vocês tenham isso muito claro, porque isso vai ser a base das histórias que eu vou contar, dos conceitos que eu vou colocar, sempre fazendo menção a esse conceito da nossa mente, né. E aí uma forma representacional de mostrar isso para você que está assistindo agora, é o modelo da mente, que é essa apresentação. Vou abrir aqui a apresentação. Como é que funciona a nossa mente? Aqui é uma forma ilustrativa, né, da gente representar e de facilitar o entendimento ao longo dessas aulas. Então, basicamente, nós vamos dividir a nossa mente em 3 mentes, né. Nós temos a nossa mente consciente, a nossa mente subconsciente e a nossa mente inconsciente.
A nossa mente consciente, ela representa 5% da nossa mente. Na verdade, é onde a gente fica a maior parte do tempo. Então agora, você que está assistindo esse vídeo, você está usando provavelmente a sua mente consciente, né. Nós temos a nossa mente subconsciente, que representa 95% da nossa mente, e é quem manda na gente no final das contas, e por fim a nossa mente inconsciente. Eu diria que seria a parte mais profunda, digamos assim, da nossa mente. E aí o que que acontece? Dentro da nossa mente inconsciente, nessa parte mais profunda, nós teríamos aí o nosso sistema nervoso autônomo, respiração, batimento cardíaco, as funções vitais do nosso corpo. Então, a hipnose, né, via de regra, ela não alcança essa mente inconsciente a ponto de falar: "Olha, eu vou contar de 1 até 3 e você vai simplesmente parar de respirar". Não vai. "Olha, eu vou contar de 1 até 3 e o seu coração vai parar de bater". Não vai, porque é uma camada muito, muito profunda, e ali estão as suas funções vitais, e a sua mente vai fazer com que você mantenha isso funcionando sempre, porque é isso que faz com que você esteja vivo. Bom, aí a gente vai para nossa mente, ainda mente na mente inconsciente, nós temos o sistema imunológico. Apesar de que existem alguns estudos, né, que demonstraram que através da hipnose é possível estimular e potencializar a produção de anticorpos, né, fortalecendo o nosso sistema imunológico. Então, fechamos aqui a nossa mente inconsciente, né, e aí vamos para a mente consciente. A nossa mente consciente, que é essa mente que você está utilizando agora, essa parte da mente que você está utilizando agora, nós temos a nossa parte analítica. Então a nossa parte analítica, ela, analisa todas as informações, né, para tomar decisões. Então, eu vou sair de casaco porque está frio, né, eu não vou sair de casaco porque está quente, né, eu tô o tempo todo analisando. Isso aqui para mim é bom, isso aqui para mim é ruim, né, e o bom e ruim é um ponto de vista, na verdade, né, mas a nossa mente, consciente, ela está o tempo todo analisando para tomar decisões, né. Bom, além da parte analítica, nós temos a parte racional. E a parte racional, ela é responsável por buscar uma razão para tudo. Então, vou tomar água porque estou com sede, vou dormir porque estou com sono, né, vou levantar porque já estou muito tempo sentado. Então, ela busca uma razão para as coisas, né? Isso tudo ainda na mente consciente. Na mente consciente, nós também temos a memória curto prazo. O que que é a memória curto prazo? É a nossa memória funcional. É o que a gente precisa para o dia a dia, entendendo que na hipnose ou na hipnoterapia, nós entendemos que tudo que você viu, ouviu ou sentiu está aí guardado. Está aí guardado na sua mente, né? E por uma questão óbvia de não sobrecarregar, né, o seu cérebro, a sua mente, você deixa lá guardado, e quando você precisa, quando é algo relevante, você acessa aquela memória. O interessante disso, para você que está assistindo, quando a gente faz essa analogia de memória a curto prazo ou longo prazo, e até para exercitar isso que eu falei sobre você guardar essas memórias, por exemplo, se eu perguntar para você, o que que você almoçou na 3 semanas atrás, na terça-feira? Vou dar um tempo aí para você pensar e responder. Provavelmente você não vai lembrar o que você almoçou 3 semanas atrás, né, numa terça-feira, a não ser que seja uma data relevante, né, foi seu aniversário, você foi promovido no trabalho, né, alguma coisa dessa natureza. Caso contrário, você não vai lembrar. Bom, e é recente, né. Só que se eu pergunto para você, por exemplo, onde você estava no 11 de setembro, quando aconteceu, né, aquele fato aqui nos Estados Unidos, né, dependendo da sua idade, é claro, porque já tem bastante tempo, provavelmente você vai lembrar, né, aonde você estava, o que você estava fazendo, né, e como você viu o fato, né. Então por que que você lembra de uma coisa muito antiga, mas você não lembra de uma coisa recente? Justamente porque a mente, ela é seletiva nas memórias. Então, o que aconteceu em 2001, né, no 11 de setembro, é mais relevante e importante para você do que o que aconteceu 3 semanas atrás, você almoçou. Então funciona mais ou menos dessa forma. Você tem tudo que você viveu, ouviu, sentiu, tá aí registrado, tá aí guardado.
Bom, ainda na mente consciente, por fim, nós temos a força de vontade. A gente utiliza a força de vontade para tudo. Quando a gente quer mudar um hábito, quando a gente toma uma decisão de, olha, agora eu vou fazer tal curso, agora eu vou estudar, agora eu vou perder peso, agora eu vou parar de fumar, né? Tudo isso, quando a gente decide fazer, a gente usa a nossa força de vontade. A força de vontade ela é como se fosse uma bateria, né? Ela pode durar um dia, uma hora, uma semana, um mês, um ano. O ideal é que ela dure o suficiente para você conseguir mudar aquele comportamento disfuncional, aquele comportamento indesejado que você não quer, né. Isso na teoria, porque na prática, geralmente a nossa força de vontade ela é bem pequena, né, e aí quando ela acaba, acabou. Você retoma aquele hábito, você retoma aquilo que você estava fazendo que você não quer para você, simplesmente porque você não teve a força de vontade suficiente para mudar aquele comportamento, que não é o melhor caminho. Bom, e fiquem à vontade para fazer perguntas, se tiver alguma dúvida sobre cada um desses itens, deixa aqui nos comentários e assim que possível eu respondo para vocês, ok? Vamos lá. E aí dentro da mente subconsciente, né, lembrando que ela é que manda na gente, né? A gente despreza aí a mente inconsciente e trabalha com a mente subconsciente e consciente, né, sendo que o subconsciente é o que manda na gente. E dentro da mente subconsciente, nós temos as emoções. Então, toda vez que eu acesso uma emoção, eu vou para minha mente subconsciente. Toda vez que eu acesso uma emoção, eu vou para minha mente subconsciente. Então, a emoção, ela é a porta de entrada para a mente subconsciente. A emoção é a porta de entrada para a mente subconsciente. Então, para quem acessa informações de outra pessoa, para quem frequencia, para quem sente ambientes, para quem percebe coisas em outras pessoas, geralmente você usa essa porta de entrada emocional para ter acesso a essas informações e vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Bom, então todas as nossas emoções, boas ou ruins, né, estão ali no nosso subconsciente. Bom, além das nossas emoções, nós temos nossos hábitos, bons ou ruins, né, funcionais ou disfuncionais. Nossos hábitos, eles estão registrados, gravados, como eu falei, são como programas de computador, dentro aí da nossa mente subconsciente, né. Então, o vício, a habilidade que você tem para fazer algo, sabe, para ser muito bom naquilo que você faz, bem ou mal, né, bom ou ruim, tá ali na sua mente subconsciente. Bom, e aí a gente vem, com a preguiça, que poderia ser a nossa zona de conforto, né. Então, como é muito falado nas conexões do educação consciencial, a nossa mente ela é feita para ficar ali na zona de conforto, é tudo conhecido, tudo tranquilo, tudo sobre controle. Qualquer coisa que tire a gente dessa zona de conforto, ou que tire a gente dessa preguiça, digamos assim, geralmente a mente fala: "Não, espera aí, não vai sair daqui, porque eu não quero ir para o desconhecido, eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor, eu não quero me frustrar", e aí você, às vezes, não consegue mudar, né, por conta aí da sua zona de conforto ou da sua preguiça, né. Além disso, nós temos a memória a longo prazo, que é essa memória aí do do 11 de setembro, ou que pode ser outras memórias também, que eu consigo acessar quando eu estou aí na minha mente subconsciente. Bom, e por último, o nosso senso de autopreservação. Então a nossa mente ela é programada para proteger a gente e manter a gente vivo, né, porque para nossa mente não existe nada mais importante do que a nossa vida. Então nosso senso de autopreservação, ele vai ser sempre utilizado quando, a mente identificar que a gente está em algum perigo, né, ou a gente ou alguém que a gente ama muito, que tem uma conexão, muito forte, esse sistema de autopreservação, ele vai entrar em ação para que a gente não morra, para que a gente se mantenha vivo. Então, basicamente, essa é a estrutura do modelo da mente, e é em cima dessa imagem que eu vou desenvolver o conteúdo nessa e nas próximas aulas, sempre fazendo referência a isso. Então é importante que você
Se você quiser tirar um print, eu vou deixar salvo, vou deixar esse slide aqui salvo, para que você, quando necessário, você acesse, veja e tudo, para a gente falar a mesma língua. E toda vez que eu vou falar: "Ó, lembra quando a gente for acessar a emoção, lembra disso, lembra daquilo", eu vou fazer referência a esse modelo da mente. E aí o que que acontece? O que que é a hipnose? A hipnose é, através de um processo, né, de transe, de indução de transe, eu rebaixo a sua faculdade crítica. E o que que é o fator crítico, né? Bom, o fator crítico, ele tá ali quando eu coloco alguém em transe, eu dou uma sugestão para você que moralmente é aceitável. Uma vez que você aceita, né, você consegue reproduzir aquele efeito da sugestão que eu te dei. Só que entre a mente consciente e a mente subconsciente, existe como se fosse um porteiro, digamos assim, um fiscal que deixa ou não entrar essa sugestão, né. E o nome desse porteiro, desse fiscal, ele se chama fator crítico. Então o fator crítico ele é responsável por fazer esse filtro de novas sugestões entrarem ou não na sua mente subconsciente, que é onde está toda a programação da sua vida. Então, se eu coloco você em transe, você está lá de olhos fechados, e eu falo: "Olha, eu vou contar de 1 até 3, e quando eu contar de 1 até 3, você vai me falar a senha do banco, e vai me falar a sua agência, conta, e vai me passar todo o acesso para eu transferir o dinheiro da sua conta. Vou contar de 1 até 3", você vai abrir o olho e fala: "Opa, espera aí, não, que história é essa de senha de banco?". Não, o seu fator crítico, ele vai falar: "Não, espera aí, não vai passar não, isso aí não tá errado". Então funciona mais ou menos assim. Então é o fator crítico que ele é o responsável por deixar ou não entrar essa sugestão. Então quando você não está em transe, quando você está na sua mente consciente, que é a mente que você está utilizando agora, eu falo: "Vou contar de 1 até 3, fecha os olhos". Vamos fazer um exercício prático agora. Fecha os olhos, respira fundo. Eu vou contar de 1 até 3. E quando eu contar de 1 até 3, você vai abrir os olhos e você vai perceber que o seu nome vai desaparecer da sua mente. Muito bem. 1, 2, 3. Abre os olhos. Seu nome desapareceu da sua mente? Provavelmente não, porque o seu fator crítico falou: "Não, meu nome, como que vai sumir? Isso não existe. Meu nome jamais vai sumir da minha mente". Então o fator crítico ele tá sempre ali policiando, né, para que aquela sugestão não funcione ou funcione. E o que que é a hipnose? Rebaixa o fator crítico, coloco você em transe, né, rebaixa o fator crítico, acessa a sua mente subconsciente e ali eu dou uma sugestão. Então quando a pessoa está em transe, provavelmente o fator crítico dela foi rebaixado. E existem várias formas, e ao longo dessas aulas eu vou explicar de que forma, você consegue rebaixar o fator crítico de alguém e de que forma nós temos os nossos fatores críticos rebaixados a todo instante. Então o que que acontece? Quando uma pessoa está em estado de choque, por exemplo, o fator crítico dela vai lá embaixo. Quando você está ainda meio de pilequezinho, tomou umazinho, está mais tranquilo ou tranquila, provavelmente o seu fator crítico está rebaixado. Quando você passa por uma situação emocional muito forte, provavelmente está rebaixado, né. Ou quando você está seguindo, de repente, uma métrica religiosa, num momento de muita concentração ali, provavelmente vai rebaixar o teu fator crítico. E quando rebaixa o fator crítico, você entra em transe, você experimenta a hipnose, o que que acontece? A sua percepção de realidade muda. E a partir daí podem ser feitas outras programações na sua mente. Tranquilo até aqui? Se está com dúvida, se tem alguma pergunta, fica à vontade, deixa aqui no comentário que eu vou responder. Mas basicamente funciona dessa forma. E aí o que que acontece? Conceitualmente, pelo conceito aí da hipnoterapia, acredita-se que de 0 a 12 anos, é onde nós formamos o nosso fator crítico, né?
e vamos adquirindo os softwares, né, os programas mentais que vão rodar na nossa vida adulta. E o que que isso quer dizer? Que uma criança, ela é mais facilmente hipnotizada do que um adulto. Por quê? Porque o adulto, ele já tem um fator crítico muito bem formado, e a criança não. Então se você pega uma criança de 9, 10 anos, pede para ela fechar os olhos, e imaginar que quando abrir os olhos ela vai ver o Bob Esponja, ela vai ver o Mickey, enfim. Quando ela abrir os olhos ela vai ver, porque ela não tem o fator crítico que um adulto tem. Então você como adulto, se eu falar dessa forma simples, você vai falar, o seu fator crítico, né, junto com a sua mente subconsciente, fala: Como assim vai aparecer o Mickey? Isso não existe". E aí eu me bloqueio, e eu não me permito que esse fenômeno hipnótico de alucinar e de ver o Mickey aconteça. Então à medida que eu vou crescendo, né, eu vou adquirindo programas, vou adquirindo crenças, vou vou montando, digamos assim, a minha mente, e a partir daí eu começo a criticar as coisas. E quando você está experimentando o estado de transe hipnótico, tudo isso muda, porque eu rebaixo o seu fator crítico, né. Quando eu falo "eu", na verdade, a hipnose, ela é uma auto-hipnose. Então toda hipnose, ela é uma auto-hipnose. Então não sou eu que te hipnotizo, é você que se permite colocar-se em transe, né. Então quando você acessa esse estado de transe, rebaixa o fator crítico, a partir dali você consegue produzir alguns efeitos, sensações, né, ter alguns acessos, né, porque você não está racionalizando, né, você não está usando a sua parte analítica, você não está usando a sua parte, racional, né, você está ali tranquilo, né. Eu sempre digo que na verdade eu acredito que a gente vive em transe, né, e que a hipnose ela te tira do transe. Ela te tira, porque, existe uma pesquisa de uma universidade, americana, eles concluíram que nós temos de 50 a 70 mil pensamentos por dia. De 50 a 70 mil pensamentos por dia. Ou seja, a gente está pensando o tempo todo, está racionalizando, está analisando. Então quando você entra em um transe hipnótico, você sai desse automático, você fica hiperconcentrado. Então as pessoas: "Ah, você fala durma, eu vou dormir", não, você não vai dormir, você vai ficar hiperconcentrado. Então quando você fica hiperconcentrado, você não dá espaço para distração, você fica ali hiperconcentrado. E a partir dali você consegue produzir várias coisas usando o poder da sua mente. Então eu digo que a hipnose na verdade ela te tira de um transe, que a gente vive num transe, a gente vive, né, nesse estado automático de fazer, de sentir, né. E muito dessas programações do subconsciente, estão ligadas diretamente à nossa matriz de crenças. Então tem gente que eu conheço e talvez você está assistindo esse vídeo agora e fala: "Não, eu não entro em transe. Não, eu não acredito em hipnose. Não, hipnose não existe", né. Tem pessoas que falam: "Não, hipnose é coisa do capeta". Bom, isso foi alguém que te disse em algum momento da sua vida, porque se você parar para analisar, vamos imaginar que você tenha nascido e que você tenha ido para uma sala branca, pode ser uma sala quadrada, uma sala oval, uma sala branca, sem janela e sem porta, e você viveu ali 18 anos da sua vida, né, uma sala branca, né, essa iluminada. E vamos supor, né, que de alguma forma você sobreviveu, né, sem comida, sem água, sem nada, vamos supor que você sobreviveu. Depois de 18 anos, se eu entrar nessa sala e perguntar para você: "Como você está se sentindo? Como foram esses 18 anos?", provavelmente você não vai nem conseguir conversar comigo, porque você não aprendeu um idioma. Mas se você tivesse a capacidade de se comunicar comigo, e eu te perguntasse qual é a sua comida preferida, né, no que você acredita, né, o que é a morte para você, por exemplo, o que que você vai me responder? Provavelmente você não vai me responder nada. Por que que você não vai me responder nada? Porque você não tem nenhuma programação. Ninguém instalou nenhum software na sua mente. Então nós somos frutos dessas programações
Uma vez que elas entram e são instaladas na nossa mente subconsciente e protegidas pelo nosso fator crítico, eu pergunto a você: será que é fácil ou difícil mudar uma crença? E pior que isso é a gente, e se fala muito na educação consciencial, que nós perdemos as nossas capacidades, né. Eu sempre faço uma analogia entre capacidade e habilidade. Eu acredito que todos nós temos as capacidades, mas nem todos nós temos as habilidades. Então, eu tenho a capacidade de ser um jogador de futebol. Eu tenho a capacidade, mas eu não tenho a habilidade de ser um jogador de futebol de alta performance como o Vini Júnior, por exemplo. Mas a capacidade eu tenho. Então, todos nós temos a capacidade de nos desenvolvermos, inclusive as nossas habilidades psíquicas, extrasensoriais, né, capacidade de conversar com seres ou de outras dimensões. Nós temos essas capacidades, mas muitas vezes nós não temos a habilidade. E a habilidade, ela é desenvolvida através de treinamento, estudo, conhecimento e prática. Não tem outro jeito de você desenvolver uma habilidade. Lógico que existem exceções, pessoas que já vêm com uma predisposição, que já vêm com essas habilidades ativadas por diversas razões, vocês sabem muito mais do que eu, mas você pode desenvolver uma habilidade, qualquer habilidade que você queira, você pode desenvolver. Só que primeiro você precisa acessar a sua mente e fazer um trabalho de reconstrução da sua matriz de crenças para que isso possa acontecer. Se você não fizer isso, não adianta. Enquanto você buscar conhecimento, né, enquanto você se aprimorar, pesquisar, né, mas não se permitir revisar a sua matriz de crenças, que é essa programação que está na sua mente subconsciente, você não vai conseguir despertar, você não vai conseguir desbloquear as suas habilidades, né, aliás, as suas capacidades para depois transformar em habilidade. Então, a todo tempo eu busco saber quais são as minhas, entender as minhas capacidades e tento, na medida do possível, transformá-las em habilidades. E ao longo dessas aulas eu vou dar vários exemplos aqui. Eu tenho que pedir autorização para o Liam para contar a minha história do curso do Despertando, mas toda a base disso, hoje eu utilizo a hipnose como uma ferramenta de acesso a essas habilidades. E quando eu falo hipnose, é só um nome para estruturar e dividir e ter uma referência, porque poderia ser qualquer nome, poderia ser qualquer coisa. O que acontece muito é que muitas tecnologias ou técnicas ou conjunto de técnicas vêm da mesma fonte e tem a mesma estrutura, só que com nomes diferentes, com padrinhos ou patronas diferentes, mas que no fundo são a mesma coisa. E eu vou mostrar aqui durante essas aulas. Vou dar vários exemplos aqui e que vocês falam: ah, já vi isso mesmo, né? Vou mostrar para vocês o exemplo do pêndulo, né? Eu tenho um pêndulo, vou mostrar para vocês aqui o exemplo do pêndulo, né? De onde vem, quem que usa e tudo, e como que a hipnose pode, né? Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui. Eu participei de uma palestra, há algum tempo atrás, onde uma pessoa fazia uma leitura de chakras, né, através, do dedo, né, tinha um equipamento de bioimpedância que ele faz a leitura do chakra, você coloca os dedos lá, e a pessoa dá o alinhamento dos chakras, né. Eu tenho a foto do antes e do depois eu mostro aqui. E aí eu fiz o antes, e aí estava tudo distorcido, ela falou: "Olha, tá muito bagunçado aqui e tal, os chakras, os centros energéticos", quem quiser pode pesquisar aí sobre os chakras. E aí eu falei: "Ok". Aí eu fui, fechei os olhos, né, e comecei um processo de auto-hipnose, entrei em transe, né, e tem uma forma como eu faço isso, é uma técnica minha, e fiquei ali alguns minutos e tudo e tal, pá, abri os olhos, e falei: "Vamos fazer agora?" Ela falou: Vamos medir". Aí eu medi, as outras pessoas também mediram, né, cada um mediu o seu, e ela foi dando feedback e falou: "Olha, no caso do Roosevelt, eu nunca vi alguém com resultado como esse". E aí quando ela mostrou, estava com chakras alinhados. E eu usei hipnose ou auto-hipnose, né, que poderia ser meditação, mindfulness, né, pode ser qualquer coisa, mas eu usei a minha mente para fazer o alinhamento
dos meus chakras. Então, através de auto-hipnose, eu faço os meus processos de proteção. Então, quando eu faço vivências, quando eu participo de cursos, a minha experiência, para mim, é sempre muito, mas muito intensa. E é um processo meu, e eu me entrego, e eu mergulho, eu vou fundo, né? E aí, a partir disso, eu comecei a desenvolver algumas habilidades. De vez em quando eu duvido, mas acaba vindo as validações. Eu vou contar aqui algumas histórias, vou dar alguns exemplos, mas basicamente é isso. Então, independente da sua religião, da sua experiência, da sua formação como terapeuta, né? Seja você terapeuta holístico, seja você um psicólogo, né? Se permita rever, aprender e desenvolver as suas capacidades, que seja através da hipnose ou que seja através de qualquer outra técnica. Eu tenho certeza que quando você se permitir entrar de fato nesse processo, isso vai ser algo muito transformador e é um caminho sem volta. Sem dúvida nenhuma, é um caminho sem volta. Então, durante os processos terapêuticos, muitos comportamentos disfuncionais, eles têm a causa programada lá no subconsciente, e quando a gente faz o processo de indução, né, que a pessoa entra em transe, a gente consegue ressignificar ou dar um significado, né? A gente não apaga nada, a gente não muda nada, mas a gente já consegue acessar aquele registro de memória, aquela situação, um trauma, né? A regressão é uma das técnicas, existem várias outras técnicas, né, que eu combinava nesses atendimentos, para fazer essas mudanças. Vocês vão perceber que definitivamente a hipnose está em tudo. Para mim, tudo é hipnose, tudo é transe. A gente vai falar de muita coisa aqui interessante sobre atividade cerebral, as frequências, né, do cérebro, o que acontece, né, quando a gente entra em auto-hipnose. E, basicamente, é isso. Para essa primeira aula, é muito mais aí uma introdução, uma apresentação, né? Esse modelo da mente é o que, de fato, vai ser utilizado durante essas aulas, né? Espero que vocês tenham gostado, e espero que vocês coloquem aí as perguntas de vocês, as dúvidas, que eu terei o maior prazer em responder. E vamos, que tem muita coisa para falar, e eu prometo ser bem dinâmico. Eu falo bastante, mas eu gosto muito da prática, da vivência, e eu tenho certeza que vou me esforçar ao máximo aqui para que não seja algo maçante, chato, mas que desperte aí em vocês essa curiosidade, esse desejo de aprender sobre hipnose. Muitíssimo obrigado mesmo, e nos vemos aí na próxima aula. Um grande abraço.